Bom, antes de começar com o conteúdo, a gente gostaria de avisar que o nosso conteúdo aqui não é nenhuma recomendação de investimento ou de produtos financeiros. Isso precisa ser consultado com o seu assessor financeiro e também com o seu advogado sobre qualquer caminho que você decida tomar na sua jornada para o Green Card. Alguma coisa a acrescentar, doutor André? Não, não, é isso mesmo, Fernando. Acho que o nosso bate-papo é um bate-papo geral, genérico. Apesar de ser advogado, não tem como especificar um aconselhamento jurídico direcionado a alguma pergunta específica, né? Nós vamos falar, tentar responder as perguntas, mas tem questões que realmente seriam mais interessantes a gente ter a oportunidade de conversar, é, uma consulta mais privada para entender um pouco mais sobre os interesses e as vontades dos clientes. Sim, perfeito. Bom, então, para começar, doutor André, gostaria que você explicasse quais são os tipos de vistos americanos, né, e como que eles se dividem entre temporários e permanentes, não imigrantes e imigrantes. Então, Fernando, vamos lá. Essa pergunta ela é muito interessante porque ela é o começo de tudo, né? Nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou me ater somente aos vistos de trabalho e investimento. Eu não vou entrar na seara dos vistos de família, do asilo, vistos humanitários. Eu não vou entrar nessa seara porque eu acho que não é o fórum competente para a gente falar sobre esse tipo de visto. E também, sinceramente, o meu foco sempre foi, né, o maior foco do escritório sempre foi as partes, os vistos para profissionais qualificados e investidores. A gente trabalha muito pouco com essas outras áreas. Uhum. Então, como funciona, né? A imigração, ela é de uma forma bem direta, um pouco parecido com o pouco que eu conheço a imigração brasileira também, que é a divisão entre vistos temporários e vistos permanentes. Então, você tem os vistos temporários, que no fundo são considerados vistos de trabalho, e o visto permanente, que é o vulgarmente, né, digamos, conhecido como Green Card. Existe aí a possibilidade de você pedir um visto de trabalho primeiro, né, e galgar uma escadinha, né, digamos, se chegar no momento, conseguir ou convalidar esse visto para um visto permanente, ou também existe a possibilidade de você pedir diretamente o visto permanente. Existem casos que você pode, nós temos casos de escritório que o cliente, na verdade, não tinha nem visitado os Estados Unidos e conseguiu o Green Card. Então, não é uma Certo. obrigatoriedade você ter um visto de temporário antes, ou até um visto turista, né? As pessoas, né, têm essa concepção como se fosse. E muitas imigrações, né, Fernando, de outros países, como o Canadá, fazem isso, né? Fazem um sistema escalonado. Então, primeiro você, né, esse degrau, segundo degrau, tal, daí você Uhum. vai crescendo. No caso dos Estados Unidos, não. Você não existe essa questão de pré-requisito. Então, Uhum. repito, né? Você pode entrar direto no visto temporário ou direto no Green Card, independentemente de um ou outro. Ah, então, alguns vistos temporários, quando eu vou chamar de vistos temporários, são os vistos de trabalho, tá? A gente usa a palavra temporário porque eles são os vistos, na verdade, caracterizados como não imigrantes. Então, esse é outro ponto importante a gente conversar, né, Fernando, com o pessoal. Uhum. Vistos não imigrantes são considerados vistos temporários. Vistos imigrantes são considerados, claro, os vistos permanentes. Não necessariamente tem uma relação com o outro ou vice-versa. O que você está falando? Vamos lá. Um visto não imigrante, ele pode ter uma característica de não imigrante hoje e no futuro se tornar um visto com uma característica. O aplicante, né? Desculpa. Vou voltar um passo atrás. O aplicante do visto temporário hoje ele pode ter uma intenção não imigrante e depois, na verdade, no futuro próximo, gerar essa intenção de migrar. Ou até, quando ele pediu o visto temporário, ele pôde até já ter aquela intenção de migrar, mas ele, primeiro, né, entendeu que, juridicamente falando, consultou com o escritório de advocacia, entendeu que seria mais adequado começar com um visto temporário. Vários vistos temporários têm o que nós chamamos de intenção dupla, que é o dual intent, ou seja, você pode aplicar para aquele visto
e ter o interesse lá no fundinho de migrar realmente, de estar com visto de imigrante. Vários vistos fazem isso, né? São L1, H1B, O1, todos esses vistos têm essa possibilidade. Alguns não têm, tá? Alguns você tem que aplicar, algum visto temporário de trabalho você vai ter que aplicar com o intuito realmente, né, de não imigrar. Poucos, mas o mais conhecido é o visto E2, que é o visto da cidadania, de um país que tem relação, de tratado com os Estados Unidos. Nesse caso, você vai ter que pedir o visto e, aprovado, você vai ter que inicialmente justificar para o governo americano que você não tem uma intenção de migrar. Inclusive, você até faz uma Uhum. cartinha dizendo, olha, eu não tenho intenção de migrar e tal. Enfim, isso é a introdução do visto. Mas, eles- E esse não se aplica, desculpa te interromper, mas esse não se aplica a quem só tem o passaporte brasileiro, né? Esse visto E2. isso, Fernando. Não, por favor, me interrompa e vamos bater um papo, né? Senão eu Tá fico ótimo. falando. É, esse visto você tem que ter a nacionalidade de alguns países que têm esse acordo com os Estados Unidos. Alguns países são Portugal, agora faz parte, Itália, Espanha, França, alguns países, Argentina também tem, América do Sul. Então, são países que têm esse acordo com os Estados Unidos, e aí você pode pleitear esse visto. O Brasil não assinou esse acordo com os Estados Unidos, por isso não há aí como você pedir o pleitear o visto A2. Mais ou menos esse é o resumo geral dos vistos temporários. Vamos dar um resumo geral dos vistos dos green cards, né? Certo. Eu falo green card, né, Fernando? Não tem jeito que todo mundo fala green card. Sim. Então, virou jargão popular. Falando de green card, nós temos algumas as categorias de visto de imigrante são sempre as chamadas de EB. Então, o que é o EB? EB é Employment Based, categoria de Employment Based. A gente vai ver hoje ainda que nem todos são necessariamente employment, né, profissional, tá? Ele tem alguma relação com o emprego, todos têm mal ou bem, né, uma relação com o emprego, mas não são necessariamente vistos relacionados à sua profissão. Então aí nós temos EB1, EB2, EB3, o EB4, uma característica, pelo menos a parte religiosa, o EB4 tem outras características, mas tem a parte religiosa e tem o EB5. Praticamente são esses EBs. Cada um tem sua característica, obviamente, né? Se a gente for falar de cada um aqui, a gente vai ficar um bom tempo dissertando, Sim, então eu vou sim. passar um pouquinho por alto até depois a gente entrar mais em outras questões. O EB1 ele é uma habilidades extraordinárias, né? Ou professores, ou quem vem transferido como executivo. O EB2 são habilidades excepcionais, que profissionais qualificados que têm, né, nível de graduação, mas 5 anos de experiência, e possam demonstrar um interesse nacional dos Estados Unidos. O EB3 é um visto de trabalho também, na verdade, relacionado ao trabalho, né? Mas você não precisa mostrar muita habilidade, mas tem o skill, que você tem que mostrar que você tem um determinado skill, e tem um unskill também, que você precisa né? Tem um professional também, e tem um unskill, você não precisa demonstrar qualificação profissional quase que nenhuma. Eu vou falar do EB4 somente da parte religiosa, né? Porque é o Green Card para quem vem com visto religioso, que é o R1. Tem outras questões ali, mas aí a gente entra já naquela parte dos vistos humanitários, só que, né, o aval aí não é não é a questão. E Uhum. o EB5, que é literalmente o visto investidor. No EB5 você tem uma quantia exata e você faz esse investimento e você tem o caminho aí direto pro Green Card. Você pode até perguntar, né? As pessoas que estão nos assistindo podem até perguntar, poxa, mas EB5, se ele é investidor, né? Por que ele se chama assim employment, né? Porque Uhum. o governo diz que você tem que gerar empregos. Na verdade, não é você, mas o seu investimento vai gerar empregos. Né? O seu investimento vai ter que gerar 10 empregos. Então, ele tem uma relação com employment. Ele pode não ser você, mas você tem uma relação com employment. Certo, tá. E quais são os maiores mitos ou equívocos que você ouve dos clientes sobre o processo de imigração para os Estados Unidos nessas diferentes categorias? Ah,
Olha, Fernando, mitos é difícil eu elencar os mitos, né? Recentemente eu não tenho ouvido muito mito, não. A gente ouvia muito, né, que o visto EB1, EB2, principalmente o EB2, era só para quem era, que tinha ganhado o Emmy ou o Nobel. Eles Uhum. eram vistos que eram muito considerados nesse nível, na verdade. E não é, né? São vistos bem mais acessíveis. Então, eu acho que esse foi um mito que sempre teve. Eu acho que não, de certa forma, isso ficou um pouquinho mais ah, menos acentuado, né? Mas fora isso, Fernando, sinceramente, na OEB5, ah, as pessoas às vezes elas confundem um pouquinho o que é um centro regional, o que é um investimento. Eu percebo muito, por exemplo, né? Vamos falando de mito. O AB5, por exemplo, ele tem uma questão que as pessoas entendem que elas podem vir comprar um imóvel aqui. E se esse imóvel tiver aí um valor relativo a 800 mil, né, ela pode pegar o green card. Até porque tem Uhum. países que fazem isso, né? Mas não é assim aqui, tá? Então, já tivemos questões aqui, na verdade, de pessoas que se anteciparam, compraram o imóvel e Uhum. usaram dinheiro realmente, né? Que na época era 500 mil, mas usaram dinheiro para, né, seria para o EB5, compraram o imóvel realmente acreditando que o imóvel daria o EB5 e, né, receberam esse comunicado e tiveram que fazer ajustes realmente para Uhum. depois aplicar o EB5 porque era o objetivo final. Certo, certo. E, doutor André, há uns 2 anos atrás houveram muitas demissões nos Estados Unidos de empresas Big Techs e outras empresas, e a gente começou a ver muitas pessoas que já moravam nos Estados Unidos com algum desses vistos que você mencionou, tipo o H-1B e outros vistos de trabalho que, né, que não levam diretamente ao Green Card, e elas começaram a fazer o IB5 daí de dentro dos Estados Unidos, né? Então, se você puder explicar um pouquinho, por favor, qual que é esse ajuste de status que eles fizeram, né? Versus o processamento consular de quem aplica no seu país de origem, qual que é o melhor caminho entre esses para cada perfil de aplicante para o EB5? O AB5 ele teve uma boa notícia um pouco tempo atrás que abriu-se a possibilidade, que não tinha, né? Mas abriu-se a possibilidade de Uhum, você fazer a mudança de status nos Estados Unidos. O que que é mudança de status? Seria você estar nos Estados Unidos e terminar todo o teu processo até você pegar o green card já estando nos Estados Unidos. Isso virou possível com o EB5. O EB5 hoje é um visto que está corrente. Então você pode sim vir para os Estados Unidos hoje e a gente sempre recomenda que espere-se pelo menos 90 dias, mas você pode vir para os Estados Unidos hoje e pedir aí o EB5 e mudar de status e ficar direto. Até aqui você vai ter uhum, uma autorização temporária de trabalho, até o teu processo ser concluído, uma autorização de viagem também, até o processo ser concluído. São autorizações temporárias, né? Mas você já vai praticamente viver como, né, como um americano, já com o teu social, teu, né, enfim, você já vai ter tudo isso. E ocorre também muitas pessoas que já estavam aqui com vistos, né, o L1, por exemplo, o E2, né, a gente fez bastante, né, Fernando, a transição, exatamente pelo que eu falei do E2 há pouco agora. O E2 é aquele visto que tem que ter cidadania portuguesa, espanhola, italiana, né, uhum. e a gente percebeu que muitas pessoas ficavam um pouco, às vezes, de mãos atadas, né, porque elas, né, vinham, ficavam, tinham investimento, tinha até um sucesso no seu empreendimento, tinham mais bens também, poderiam trazer mais fundos, porém estavam um pouco limitadas nas possibilidades de visto, né? Certo. E quais são os requisitos legais e financeiros para participar do EB5, né? E quais são os documentos essenciais nesse processo? É verdade, o AB5 nesse ponto ele é bem assim, parece bem simples, né? Obviamente a gente está falando aqui, né, de uma coisa muito genérica, nós estamos só tocando, né, no negócio, mas basicamente aqui você tem o capital e o capital seja investido ou via um investimento que já existe, que é um centro regional, ou você vai ter que pode montar um empreendimento próprio, né, e investir no seu negócio.
e que você gere 10 empregos, né, diretos e indiretos, ou induzidos, dependendo, né, da forma que você, como você faz, seu regional tem essa grande vantagem que você pode conta também induzidos, né? Que é emprego induzido, né, Fernando? Desculpa, eu estou falando aqui induzido, porque só mais que é induzido, né? É aquele, por exemplo, se você construir um hotel hoje numa determinada localidade, emprego direto, claro, é a construção do hotel, enfim, né? Toda arquitetura, toda aquela mão de obra necessária é considerado emprego direto, por exemplo. Mas se você pegar o Uber, na verdade, que o taxista que né, ele começa a se beneficiar também daquele ponto, daquele hotel, porque vai ter muito mais tráfego, pode ser considerado um emprego induzido, digamos. Então, assim, são questões que o centro no investimento direto não tem exatamente essa questão do induzido, viu? Você quer Uhum. emprego direto mesmo. Certo. E quais foram as mudanças, né? Você mencionou que a possibilidade do ajuste de status ou mudança de status é uma mudança recente, né? Uhum. Tiveram algumas outras mudanças dessa reforma que aconteceu há 3, 4 anos atrás? Uau, inúmeras mudanças, Aham. e muitas, muitas mudanças. Mas o que eu acho que vale a pena, assim, eu não sei se talvez alguma eu esteja me fugindo da memória aqui que seja importante, Fernando. Se tiver, por favor, me avise também, né? Você trabalha com a B5 também, você pode ajudar também nessa. Sim. Você tem o conhecimento de casa também. Eu diria que a grande alteração foi a possibilidade de você primeiro mudar de status aqui. Eu acho que isso foi uma coisa fantástica. O EB5 está corrente, né? Como, infelizmente, a gente pode falar um pouquinho o que significa estar corrente, né? Boa ideia. Estar corrente significa que você pode, hoje tem quantidade de vistos disponíveis hoje, tem mais vistos disponíveis do que, entre aspas, aplicantes, vamos dizer assim. É mais ou menos isso, tá? Ou seja, você pode vir para os Estados Unidos e pedir a mudança de status daqui dos Estados Unidos. Infelizmente, alguns vistos como o EB2, o EB3, o EB4 não tem essa possibilidade, ainda mais muito menos o EB4. Ou seja, você não tem essa possibilidade de vir para cá e pedir a mudança de status aqui. Então, se você está no Brasil hoje e você vai entrar com a B2, ou você vai aguardar todo o processo do Brasil, ou você poderia vir para cá, para os Estados Unidos, mas você vai ter que ter um outro status, de estudante, por exemplo, ou status de trabalho, H1B, enfim. Lembrando Uhum. aqui, o estudante não pode trabalhar. Uhum. Ah, mas Sim, eu e vou. eu acho interessante a gente adicionar também que houveram algumas mudanças nessa reforma que fizeram o programa EB5 até mais saudável, né, mais rígido do ponto de vista de quais empresas podem trabalhar nesse mercado, né, como os projetos são auditados e fiscalizados, e criaram também algumas categorias novas, né, de tipos de projetos, né? Então, antes tinham dois níveis, né? E esses dois níveis continuam existindo. Então, tinha o nível TEA, para Target Employment Area, que é um valor mais baixo, né, de aporte, e projetos que não se encaixam nessas áreas de emprego-alvo. Né? Então, o mapa dos Estados Unidos é desenhado pelo Departamento de Imigração, mostrando quais áreas são Target Employment Area e quais não são. Então, se não for uma Target Employment Area, o investimento hoje seria de US$ 1.050.000. E se for uma Target Employment Area, então seria de 800 mil. E aí entraram dentro desse nível de 800 mil, entraram também duas novas categorias, né? A parte de investimento além de high unemployment, né? De alto desemprego, a parte de infraestrutura e a parte rural, né? Se você puder explicar um pouquinho, por favor, para a audiência, quais são as diferenças e os benefícios de uma categoria contra a outra, eu acho que seria interessante. Foi bem lembrado, né? A parte rural é muito legal porque ela te dá um benefício aí de você ter um processo mais rápido, digamos assim, uma resolução mais rápida, porque lembrando que a gente falou que você pode mudar de estado nos Estados Unidos, mas não significa necessariamente dizer que você vai ter o teu green card rápido. Você vai estar legal, vai ter uma vida normal, mas você ainda vai estar aguardando o teu processo se concluir.
E outro ponto Uhum. importante também, né, a gente vai lembrando, acho que até eu vou depois fazer uma pergunta também para o Fernando com relação a isso, porque tem mais a ver com o centro regional, mas outra coisa interessante é a questão, que é bom a gente lembrar, a questão do green card condicional e green card não condicional, vinculado ao EB5, né? Então, o EB5 você tem o green card, que ele tem a validade inicial de 2 anos, depois, se o projeto estiver operando, estiver tudo bem, você pede o definitivo. Então, você pega um provisório, depois não tiver, que nem casamento. Casamento também é a mesma coisa, também é parecido. E eu vou até perguntar para o Fernando, já só vou responder, terminar a questão do rural, mas vale a pena também passar para o Fernando para ele falar um pouquinho dessa questão dessa transição, né? E como o investidor se sente durante essa transição, porque o relacionamento com o setor regional é um relacionamento longo, né? Não é algo que se conclui em 1, 2 anos. É algo que se estende por vários anos e você tem que Sim. realmente ter uma confiança no centro regional, tal, para entender que teu dinheiro tá sendo bem aportado lá, que você tem grandes condições de ter o teu dinheiro de volta e com alguma correção. Mas só concluindo, né, a parte rural, ela está bem interessante no momento, porque ela está muito mais rápida, exatamente o que você falou, Fernando, por essa mudança que teve na legislação que veio a incentivar determinadas áreas, determinados tipos de EB5, então você tem uma possibilidade de se resolver todo o teu processo muito mais rápido através de um projeto numa área rural, por exemplo. Se você tem o dinheiro, o EB5 é o visto que você tem maior probabilidade de sucesso, tá? Ele tem. Uhum. Realmente, existe um certo trabalho em montar um EB5, sim, tem. Mas não é que seja algo. Tem umas pegadinhas, tem, mas não é exatamente tão desafiador como, por exemplo, é o EB2, o EB1, porque a discricionariedade do EB1 e EB2 é muito mais ampla do que de um EB5. Então, Sim. Uhum. o EB5, o investimento sendo realizado, você tem sem dúvida aí, maiores possibilidades de êxito, né? Uhum. Bom, Fernando, você já teve algum projeto em área rural anterior? Se você teve, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto e quanto tempo as pessoas, os clientes, né, conseguiram aí uma obtenção de um visto nesse caso? Sim, sim. Nós tivemos dois projetos em áreas rurais já desde que essa categoria foi criada há 3 anos atrás. E o tempo de processamento varia bastante, mas é sempre menor do que o processamento de um projeto não rural, né? Então a gente já teve casos de clientes que em 5 meses tiveram a primeira fase do EB5 deles aprovados, tá? Mas a média a gente vê aí é entre 10 e 12 meses para aprovação daquela primeira fase do processo de EB5, é, quando o projeto é rural, né? Quando o projeto é não rural, a gente tem visto que a gente também, né, grande maioria dos nossos projetos no passado foram não rurais, porque ainda não existia essa categoria quando a empresa foi fundada, e aí a gente tem visto entre 18 e 24 meses para brasileiros, né, o tempo de aprovação. Como você disse que é current, né, então brasileiro entra na fila, entra com o processamento, e ele é processado nesses times, né, nesse cronograma. Não tem é, nenhum delay no processamento para brasileiros. Então, essa que é o cronograma mais típico que a gente tem visto. É possível, se eu quiser, por exemplo, no EB1, eu estou fazendo para os ouvintes, às vezes eu estou fazendo essas perguntas, eu jogo o Fernando, às vezes eu sei a resposta, mas eu quero que o Fernando entre no engajamento para a gente, até para ele falar um pouquinho mais, se estender um pouco mais de questões aí, exatamente que eu também que eu já não saberia. Mas, por exemplo, a gente tem o EB1, por exemplo, que a gente pode pagar aquela taxa extra, né, que é aquele premium processing, que a resposta vem em 15 dias. A resposta dessa parte vem em 15 dias, não green card, tá? A resposta vem em 15 dias. E como é que fica no EB5 nesse caso? É possível você entrar com premium? Se não é, mais ou menos como é que fica essa situação do aplicante quando ele manda o processo de EB5? No EB5, o caminho mais rápido é o projeto rural, né? Então, isso que qualifica o cliente para um processamento mais rápido. Então, não tem essa
alternativa, né, de pagar um pouco mais para ter esse processamento tão rápido, porque pela complexidade do EB5 em si, né, em termos de documentação, e a gente vai falar isso com um pouco mais de detalhes mais para frente, mas no EB5 tem esses dois caminhos, né, em termos de aprovação para receber o Green Card. Mas antes disso, aquele ajuste de status, como você mencionou, doutor André, para as pessoas que já estão nos Estados Unidos, em poucos meses, geralmente antes mesmo da aprovação de um processo EB5 para projeto rural, eles já conseguem o Employment Authorization Document, né, que é a autorização de trabalho, e o Advance Parole, que é o documento de viagem, né? Então isso, para brasileiros no EB5 está corrente, né? Então é um processo para quem já está nos Estados Unidos que acelera bastante a obtenção desses dois documentos, que são o mecanismo mais desejado, né? Poder trabalhar e poder entrar e sair dos Estados Unidos com uma certa frequência após obter esses dois documentos, né? E também, André, antes da gente falar, né, sobre outras diferenças entre projeto rural e não rural, eu gostaria de falar um pouquinho sobre centro regional, né? Então, o centro regional é uma figura que é autorizada pelo Departamento de Imigração, né, o USCIS, a ter projetos para as famílias usarem no seu processo de imigração. Tá? Então, para escolher um centro regional, existem vários nos Estados Unidos, e eles se chamam centros regionais porque eles são autorizados a desenvolverem projetos em certas regiões, né? Então, por exemplo, a Golden Gate Global, ela nasceu em São Francisco e ela tem autorização para abrir projetos no lado oeste dos Estados Unidos, né? Então, a grande maioria dos nossos projetos foram na Califórnia, porque foi ali que a empresa surgiu, e já tivemos outros projetos em outros lugares, né? Então, para uma pessoa escolher projetos, primeiro ela tem que ver o centro regional e ver o histórico do centro regional. O que indica que o centro regional é um centro regional sólido, confiável e de sucesso, né? Então, é importante ver há quanto tempo ele está no mercado, quantos projetos ele já lançou, qual a porcentagem desses projetos que foram aprovados pelo Departamento de Imigração, né? Porque um projeto é aprovado, e isso não significa que aquele cliente que vai aplicar para aquele projeto vai ser aprovado também, porque tem outros fatores que a gente vai falar mais para frente que depende da documentação do cliente também, tá? Mas em termos do centro regional é importante ver isso, e é importante ver também quanto dos valores que aquele centro regional recebeu para aplicar em projetos EB5, quanto que ele já devolveu para os aplicantes que fizeram isso há mais tempo, né? Então, geralmente, esse aporte fica num projeto entre 4 e 7 anos, então isso varia muito, depende do projeto, então é importante saber quanto que já foi reembolsado para os clientes, tá? E aí, achando centros regionais de confiança, aí as pessoas têm que analisar os projetos que aquele centro regional tem disponível naquele momento, né? Então, geralmente eles têm 1, 2, 3 projetos ao mesmo tempo, né, de categorias diferentes. Então, um projeto tem suas características específicas, né? Então, no nosso centro regional, por exemplo, na Golden Gate Global, a gente já trabalhou com várias construtoras no passado, né? Então, é importante ver qual é a construtora que vai estar executando aquele projeto que você está pesquisando para fazer o seu processo EB5, né? É uma construtora com um histórico de sucesso, né, de começar uma obra e ir até o final, entregar a obra, e qual que é a participação da construtora no financiamento daquele projeto, né? Então, ela está colocando dinheiro do próprio bolso, né? Isso é super importante ter isso, que é um carimbo de um pouco de confiança a mais, já que a construtora está colocando capital próprio, né? E qual que é a posição dos investidores de EB5 na estrutura de capital daquele projeto, né? Então, geralmente a gente vai olhar projetos com um pouco de valor investido pela própria construtora, incorporadora, um valor investido pelos investidores EB5 e um valor captado de bancos ou algum fundo. Então, onde que o investidor EB5 vai estar naquela fila caso o projeto dê errado, né? Então, os projetos EB5, e as aplicações em projetos EB5 sempre
tem que qualificar como investimento a risco, né? Eles chamam de at-risk investment. Então, é super importante que isso seja bem analisado, porque pode acontecer de um projeto não dar certo e parte ou todo o valor não ser devolvido, tá? Então esse é um risco, sim, que as pessoas correm, por isso que é importante analisar o histórico de um centro regional e os detalhes de cada projeto que aquele centro regional está oferecendo, né? E é importante ver o que aquele projeto tem de garantia, né? Então, a construtora ou a incorporadora é dona do lote onde aquele edifício está sendo construído, né? O que mais que ela tem de proteção ali para o investidor, né? Nunca serão garantias, né? Nenhum centro regional vai poder falar que, com certeza, os seus US$ 800 mil vão ser devolvidos daqui a 5 anos, porque tem que ser a risco, tá? Então, essa Legal, né? pesquisa É é legal também. importante. Sim, sim. E qual que é o caminho para o reembolso, né? Então, um projeto ele dura aí, né, 5, 7 anos. Como que a construtora ou a empresa que captou esses recursos de fora, seja de bancos ou de algum outro fundo junto com o dinheiro de EB5, como que eles planejam devolver esse dinheiro para o investidor, né? Eles vão vender aquele prédio depois de um tempo, ou eles vão refinanciar, né? Vão fazer um outro empréstimo com juros mais baixos daqui a alguns anos para devolver o valor para os investidores, ou eles estão fazendo um condomínio de lotes, por exemplo, e eles vão pagar os investidores com os recursos, né, de parte daqueles lotes que eles vão estar vendendo. Então é importante pesquisar isso. E por último, o potencial de criação de empregos, né? Como o doutor André mencionou, cada família que está começando o processo EB5, ela tem que gerar pelo menos 10 empregos no seu processo, né? Essa que é a grande sacada do projeto, do programa EB5 pelo Congresso americano, quando eles criaram esse programa em 1990, né? A geração de empregos. E gostaria então de mostrar um pouquinho rapidamente sobre a Golden Gate Global, né? Ela tem US$ 850 milhões já captados nos seus 18 projetos anteriores, 14 anos de vida, e mais de 1.750 famílias já entraram com petições de B5 usando projetos da Golden Gate Global. Mais de US$ 250 milhões foram devolvidos já para essas famílias. A gente tem 100% de taxa de aprovação de projetos pelo Departamento de Imigração e mais de 1.200 participantes de projetos EB5 nossos já receberam os seus green cards condicionais. Tá? A empresa foi fundada pelo Stephen K. Willie Brown Jr., que eles têm muita experiência no mercado de construção, no mercado imobiliário na Califórnia, então por isso que eles começaram esse Centro Regional Golden Gate Global. Temos o nosso co-CEO Mark Jorgensen e duas outras pessoas muito sênior no mercado de EB5 e de Wall Street, e também como advogado de imigração, que é o Abhinav Lohia, especializado em EB5 dentro da nossa equipe. Tá? A Golden Gate Global tem uma subsidiária chamada 3G Financial, que é um broker-dealer, né, basicamente uma corretora de títulos e valores imobiliários licenciada para fazer esse tipo de projeto. E nós temos várias pessoas espalhadas pelo mundo demonstrando o EB5 para cada um para a sua região, né? Então a sede fica na Califórnia. A gente tem escritórios também em Chicago, em Nova York, alguns projetos anteriores, então nossos projetos são bem variados. A gente levantou US$ 150 milhões para a construção de uma arena em Sacramento, que é a capital da Califórnia, e também levantamos US$ 31 milhões para a construção da infraestrutura de um novo bairro em Oakland, que é perto de São Francisco, chamado Brooklyn Basin. E o nosso primeiro projeto lá em 2019, fora da Califórnia, foi um edifício de apartamentos em Seattle, no estado de Washington, né? E a estrutura de capital típica que eu estava falando, já falei um pouquinho sobre isso, equity é a fatia de investimento que a gente espera que as construtoras tragam para o projeto. Geralmente a gente gosta de ter pelo menos 25% do financiamento todo do projeto vindo da própria incorporadora.
e o empréstimo IB5, né? A gente trabalha geralmente com o sistema de empréstimos, então o aplicante ele vai estar emprestando esse dinheiro para a construtora através de um projeto IB5 da Golden Gate Global. Então essa é uma outra fatia e o restante vem de outras fontes, como fundos e empréstimos bancários, etc. Tá? E para terminar, né, a gente falando de projetos rurais e não rurais, o ideal é que eles se encaixem em Target Employment Areas para qualificarem para aquele investimento de US$ 800 mil. O projeto rural, ele tem o processamento prioritário, como a gente falou antes, e um projeto não rural, ele tem o processamento tradicional. Então, lembrando, o processamento prioritário aí é a média de 1 ano, processamento tradicional a média de 2 anos, tá? E tanto no rural como no projeto não rural, o requerimento de geração de empregos é o mesmo, 10 empregos por participante. Então, o ideal é que o projeto tenha uma estimativa aí de geração de empregos de pelo menos 10 empregos, geralmente um pouquinho mais para ter um colchãozinho ali de reserva, né? E é importante ver também se os projetos têm uma garantia de reembolso em caso de negativa do 526, que é o primeiro passo, né? Então a família vai ter que comprovar várias coisas sobre o seu passado imigratório, sobre a fonte dos recursos que vão ser aplicados. Então isso, se houver algum problema que trabalhando com um advogado com experiência em B5, geralmente eles já cobrem todas as bases, e já antes de começar o processo eles vão conseguir falar para a família se a, a documentação que eles têm, né, para provar a fonte dos recursos vai ser suficiente para o Departamento de Imigração, e também se o empréstimo é sênior ou mezanino, né? Então, é aquela estrutura de capital, a ordem para os investidores de EB5 serem reembolsados, se por acaso der algum problema nos projetos, né? A Golden Gate Global, nos seus 14 anos de vida, nunca teve um caso de default, né, da construtora não devolver o valor, ou casos de falência da construtora ou de o projeto não ser entregue, de não ter ido até o final. Bom, é isso, doutor André. O que você gostaria de Legal. acrescentar sobre essa parte de escolha de projetos e de centros regionais? Então, tem muita coisa, né? Acho que você falou aí vários pontos que seriam bem interessantes aí a gente até conversar um pouco e debater, né? Primeiro, é muito importante, eu sempre falo para os meus clientes, né? Olha, gente, vocês é um casamento, então vocês realmente têm que entender muito bem onde vocês estão investindo e no centro regional de realmente de confiança, de credibilidade que tenta. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo com a Golden Gate, não, mas a Golden Gate ela tem uma repercussão não, desculpa, eu esqueci a palavra em português. Ela tem uma Reputação? reputação. Ela tem uma reputação que diz por ela mesma, né? Acho que as pessoas podem investigar. Eu sempre falo também, gente, procurem, investiguem e tal, porque a segurança é para você, né? Se você, não é só eu falar que o centro regional é bom, né? Você tem que ir lá pesquisar e ver por você mesmo, assim, realmente é bom, realmente eu gostei. Né? Um projeto que realmente você tem, o cliente que eu digo, né? O cliente realmente tem que ver, pesquisar e gostar do projeto. Enfim, você tem toda essa experiência aí, né, na Golden Gate, tem toda essa trajetória de mercado já há muitos anos nessa empreitada do EB5. O que é muito importante às vezes, né, Fernando, a gente vê, e assim, graças a Deus eu fui privilegiado de ter aí muitos casos de EB5, ah, centenas de casos de EB5, graças a Deus, durante esse tempo, estou muito tempo nessa praia, né? Mas eu só tive problema com alguns projetos de EB5 e, e o problema realmente que houve foi exatamente o cliente às vezes se aventurar um pouco e investir em algo um pouco mais desafiador, né? Que não Hum. tenha aquele lastro, aquela reputação, né, de um centro regional já bem estabilizado. Isso significa dizer que, né, a Golden Gate ou outros grandes centros regionais aí são infalíveis, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a probabilidade de sucesso, né, de um investimento que você faz com o centro regional bem estabelecido, não se compara com, né, um projeto menor, mas local, onde, né, né, não tem nem comparação. Eu acho que só tive, na verdade, foram três casos, foi um centro regional, na verdade foi em Orlando, na verdade,
na época anterior a essa, dessa mudança, eu sempre recomendo que o cliente avalie muito bem o projeto, entenda o projeto, entenda no que ele quer investir, entenda como funciona o centro regional, né? Porque acho que as pessoas às vezes ouvem a palavra centro regional, mas o centro regional é como se fosse, né? Eu vou falar aqui, acho que, Fernando, se eu estiver enganado, você pode, fique à vontade de me corrigir, Ok. mas eu acho que o centro regional é como se fosse uma forma de um fundo de participação, né? É uma entidade instituída e acreditada pelo governo federal, pela imigração, né? Que tem a capacidade de angariar investimentos e emprestar esses valores para um determinado empreendimento que vai retornar, obviamente, com seus juros devidos. Como se fosse, tem essa natureza jurídica aí de um fundo de participação. Então, para as pessoas no Brasil entenderem melhor, funciona mais ou menos assim. Só que, claro, quem está Uhum, gerenciando os fundos é o centro regional, né? Então, é bom que seja um bom projeto, que eles saibam que vão investir num projeto que tem grandes possibilidades de, né, do dinheiro retornar, enfim, essas coisas são extremamente importantes. E eu acho que todo mundo tem que realmente, né, eu estou sendo um pouco repetitivo, mas acho que todo mundo tem que entender muito bem essa parte da importância de escolher o centro regional bom e um projeto bom para que daqui a 5 anos, seja lá qual for estabelecido, o que seja, o que estiver estabelecido em contrato, né, uhum, esse realmente que esse capital volte, né, porque é um capital em risco. A lei diz que tem uhum, que estar em risco, né? Então, o seu trejão nunca pode dar garantia, né? A gente tem, é outra questão que a gente sempre pergunta. Qual a garantia que eu tenho? Eu quero garantia do meu retorno, né? Falar, ó, a maior garantia que você vai ter é você investir no bom centro regional. uhum, Mas o centro regional não pode dizer, olha, eu vou, te prometo investir, te prometo te dar o retorno desse valor. Não, isso o centro regional não pode fazer. O que o centro regional pode fazer sim. assim, confia na gente que a gente tem grandes possibilidades aí de retornar o seu capital, mas não posso prometer ou assinar embaixo que isso irá acontecer, né? Uhum, sim. Fernando, me dá um exemplo aí de um projeto que você teve, que é a Golden Gate, claro, né? Teve, só para a gente ilustrar, né, para os ouvintes, mais ou menos como funciona um projeto. Você provavelmente pode falar de um projeto um pouco mais antigo, até que tenha sido já concluído, para o cliente entender como é que funciona esse investimento, Uhum, o início, meio e fim, né? Para quem está interessado em fazer um EB5, entender um pouco mais como é que funciona essa, esse questionamento com o centro regional. uhum, sim, perfeito. Bom, o primeiro passo, antes de, né, escolher um projeto, fazer qualquer aplicação, qualquer movimento de dinheiro, eu acho que é conversar com dois tipos de profissionais, que seriam o advogado de imigração, né, com experiência em B5, e um advogado tributarista ou um contador que conheça a parte de tributação dos Estados Unidos, né? Então, isso eu acho super importante. Esses dois passos são os passos primordiais para serem tomados antes de qualquer movimentação de dinheiro, né? Porque eles vão ajudar a família a escolher de onde que aqueles recursos vão ser retirados para aportar num projeto EB5, tanto do ponto de vista de o que vai ser mais fácil de documentar do ponto de vista de source of funds para o advogado de imigração, né? Tanto e também do ponto de vista de tributos brasileiros e americanos, etc. Então, acho que esses dois profissionais são super importantes. E aí, conversando com a gente, né, como um centro regional. Então, a gente vai apresentar. Se a gente tiver um ou dois ou mais projetos, a gente vai apresentar para o cliente, ele vai escolher o projeto por várias características, seja características financeiras, ou seja, localização, ou seja, de tipo de projeto, né? Como a gente falou de rural ou não rural, porque isso depende do timing da família, né? Eles querem mudar para os Estados Unidos daqui a um ano, ou eles querem mudar daqui a 2 anos, ou eles já estão nos Estados Unidos, e então não faz diferença talvez esse processo, porque o ajuste de status já adianta alguns elementos que o Green Card provém com os benefícios, né, do ajuste de status.
Tá? Então ele faz essa escolha. E a gente já teve projetos rurais ou não rurais, projetos onde a construção está prestes a começar e projetos onde a construção já começou. Então a gente trabalha com projetos de construção civil. Então esses projetos podem ser uma arena de esporte, um edifício de apartamentos, como eu mostrei, pode ser um hotel, pode ser um loteamento. Então, isso é importante ver que tipo de projeto que a pessoa está mais confortável em fazer, em escolher para fazer o processo EB5, tá? E esses projetos, eles têm um retorno financeiro anual, mas esses retornos financeiros são muito baixos, né? Como o doutor André disse, existem projetos mais arriscados e outros mais conservadores. Então, Qual geralmente, os mais seria, conservadores têm um retorno bem baixo, né? Fernando, desculpa te E interromper, é só para jogar uma pitada aí de sal aí. Qual é sim, uma expectativa de retorno financeiro? Porque também os clientes, meus clientes sempre perguntam qual é a minha expectativa sim. de retorno financeiro? Porque eu sempre falo, olha, o EB5 ele não está focado. Se você quiser Uhum. entrar com o EB5 pensando em retorno financeiro, não entra. Porque não é a Sim. finalidade. A Uhum. finalidade do EB5 é você entrar, pegar o teu green card para você, para sua família, os seus filhos podem estudar em universidades americanas, todo sonho americano é o EB5, tudo bem. Mas Uhum. não pense que você vai ficar investir, né, no mercado de valores e ganhar aí, né, 10, 20, 30% do seu investimento, que não vai ocorrer dessa forma, né? É isso, Fernando? Não, exatamente. O grande benefício do EB5 são os green cards para cada membro da família, né? Então, um retorno típico, se a gente for pegar todos os nossos 18 projetos aí do passado, o mínimo foi 0,25% de retorno ao ano e o máximo foi 1,25% de retorno ao ano, tá? Então, são retornos aí bem módicos, que geralmente os retornos de centros regionais não são nem suficientes para pagar as taxas do USCIS, que uma família vai gastar mais ou menos aí uns US$ 20.000, né, doutor André? Pelo menos com as diferentes taxas do Departamento de Imigração ao longo do processo. Então, o retorno financeiro geralmente está nessa faixa, né? E é aquela equação de risco e retorno. Se um projeto for um pouco mais arriscado, tem um risco, tem um retorno maior. Se for menos arriscado, mais conservador, tem um retorno menor. E outra coisa, outro fator é pensar no prazo daquele aporte, né? Então, quanto tempo o dinheiro vai ficar imobilizado? Vai ficar imobilizado 4 anos, ou 5, ou 6, ou 7, né? Então, quanto antes aquele dinheiro for devolvido para a família, mais rápido ela vai poder pegar esse valor e aplicar em alguma outra coisa, né? Então, esse valor de aporte no EB5, ele não tem que ficar nos Estados Unidos, tá? Depois que ele for devolvido para a família pode enviar o dinheiro de volta para o Brasil ou para outro país, mas o grande trabalho do centro regional é gerar os empregos para aquele aplicante, né? Então, porque esse é o interesse do governo americano, do Congresso e do Departamento de Imigração americanos é que os empregos sejam gerados. Então, essa que é a grande sacada do programa EB5. Exatamente, as pessoas, o foco do governo é geração de emprego, não é o investimento em si, né? Isso que é o Isso. interessante. Uhum. Legal, muito bom. Eu acho que está bem esclarecido, está bem explicado. Eu só queria passar, né, alguns pontos assim, né, bem gerais sobre projetos GB5. Eu acho que, como você mencionou muito bem, existem alguns profissionais que devem estar envolvidos, o advogado de imigração com certeza. Talvez também seja interessante você ter um advogado tributarista também, que entenda de direito transacional, tributário, porque você vai virar um cidadão, um contribuinte americano, e isso terá implicações universais, né? Então, quando você pega o Green Card, você tem que declarar, pelo menos declarar seus bens em qualquer lugar do mundo, né, para o governo americano. Então, vamos declarar, né, que você tem que pagar. As pessoas entendem, elas têm essa questão de, eu tenho que declarar. Não, vou pagar, não necessariamente, tá? Mas Uhum. é bom que você faça um planejamento também, né, na verdade, tributário, para que você consiga fazer essa mudança de uma forma bem tranquila e tudo é possível fazer através de um bom planejamento, tá? Então, hoje em dia no Brasil, mais tem a rede familiar, tudo, você precisa disso no Brasil.
várias formas que você pode estruturar uma proteção, uma blindagem, chama-se blindagem, né, patrimonial. Então, é bem Uhum, importante você ter essa consulta também com um profissional da área do direito tributário. Claro, é algo que, né, deve ser feito antes. É aconselhável que você faça antes já de você realmente fazer o investimento. Assim, Fernando, da gente passar e de repente para as perguntas, eu queria falar, né, eu acho que esse ponto é importante, explicar que o projeto ele anda, né, junto dentro da comprovação da origem dos fundos. Isso é muito importante porque o governo americano ele realmente bate bem nessa tecla. A comprovação da origem dos fundos, as pessoas às vezes entendem que não tem, meu imposto de renda está em dia. Muito mais que só o teu imposto de renda. O governo americano ele quer saber que ele até está na casa. Assim, eu brinco às vezes que você tem que comprovar até onde o dinheiro saiu da casa da moeda e foi parar no teu bolso. Então a comprovação ela tem que ser bem detalhada mesmo, e eles são bem criteriosos com essa parte, que uhum, né, às vezes uma fase que, por incrível que pareça, demanda de um certo tempo e um certo trabalho. Por mais que soe simples, normalmente não é. Então, são uhum, dois trabalhos aí que seriam a de comprovação da origem dos fundos. Claro, você pode investir em qualquer programa da Golden Gate, que não, os fundos, a origem dos seus fundos são teus fundos, né? Não tem problema. Mas eu queria, assim, né, agora só para a gente, talvez tenha, logicamente, milhões de coisas que a gente acabou não falando, se querer, mas é normal. Eu só queria concluir, né, e deixar aí mais ou menos aberto para questões aí, perguntas, talvez que nós tenhamos a partir de agora, que talvez aí a gente possa elucidar algo que nós não elucidamos até o momento. uhum. Sim, chegou uma pergunta aqui. O que se entende por família nos processos? Filhos até qual idade? O filho até 21 anos de idade é considerado menor. Então, cônjuge e filhos menores de 21 anos de idade. Eles que entram e todos pegam o green card, tá? Ao mesmo tempo. Uhum. Certo. E é permitido aos pais fazer um green card só para um filho ou uma filha e eles não participarem no processo? Sim, aí é um critério do aplicante, né? Quem ele vai incluir ou não no projeto, né? Então, se você. ah, eu tive. Bom, vamos lá, tem um exemplo aqui. Eu tive um cliente que o cliente não poderia vir para os Estados Unidos no momento, ele tem que ficar um bom tempo no Brasil ainda, porém o cliente queria que a esposa e os filhos menores já viessem para os Estados Unidos. Uhum. Então, o cliente, na verdade, a gente pediu um green card para a esposa, não para ele. Ele não pegou o green card no início, Uhum. eventualmente depois a gente aplicou, tá, no momento bem mais futuro, mas inicialmente ele não veio com esse green card, e ele também, eles tinham um filho, na verdade, que também não entrar porque estava cursando medicina no Brasil, não queria, obviamente, abandonar, mas Uhum. isso já faz um tempo, né? Mas a posteriori, é possível sim, né, a mãe, né, a esposa que pegou, ela passar esse green card aí para o marido e eventualmente também passar esse green card para o filho maior, né? Porque Uhum. o filho maior de 21 anos de idade, ele também tem a possibilidade de pegar o green card se você tem o green card ou se você é cidadão americano. Então, Uhum. tanto ou outro pode passar. Vai demorar um pouquinho mais, tá? Vai, sim, com certeza, mas existe essa possibilidade. Certo. E é possível trabalhar ou empreender nos Estados Unidos durante o processo do Green Card, via EB5? Com certeza. Isso é outra coisa também que é bem comum, né? Os clientes fazem isso de uma forma extremamente corriqueira. Pegam parte do seu capital, investem no EB5 e vêm para cá, montam outros negócios, investem, enfim. Você está à vontade para fazer o que você quiser nos Estados Unidos a partir do momento que você der entrada no teu EB5. Você não gerencia, eu acho que aproveitando aí, né, Fernando, acho que essa é uma coisa bem interessante também. Você investidor, cliente, você não tem poder de gerência dentro desse projeto, né? Você não tem poder de voto, digamos, né? De uma forma geral, da maior parte, tá? Assim, tirando algumas exceções dependendo do centro regional, mas
você não tem direito a voto, né? Então você, na verdade, você faz o investimento, você investiu, confia no centro regional e você fica levando a tua vida normal, né? Sem. E não precisa morar na localidade do projeto, né? Então ele pode investir em um projeto na Califórnia e morar em Nova York, por exemplo. Também tem isso, é verdade. Eu esqueci de falar. Isso é importantíssimo, porque é uma coisa que o mito, né? Falando dos mitos, como nós falamos lá no início, né? As pessoas às vezes entendem que, poxa, mas eu não quero morar no estado X, né? Eu não vou investir lá. Mas não importa, se o projeto pode ser no Alasca, você nunca visitar o Alasca, nem sabe, você precisa saber absolutamente nada. Você tem que confiar no seu treja lá e vai para frente, toca a tua vida. Uhum. Sim, perfeito. Bom, acho que são essas perguntas que chegaram aqui. Gostaria de encerrar, então, doutor André, perguntando qual que seria o primeiro passo concreto que o interessado deve tomar após, né, esse webinar, se ele quiser seguir em frente com, né, a pesquisa dele, se ele qualifica para o EB5 ou para algum tipo de visto, quais seriam os próximos passos? Boa pergunta, Fernando. Eu acho que da gente aqui, você pode agendar uma conversa comigo no escritório, para a gente entender aí sua qualificação, né, pelo menos qualificação na parte genérica do Source of Funds, que é a comprovação da origem dos fundos, tudo isso. E né, um pouco dessa parte de migração, ver um pouco da parte se eu posso conversar com você, para quem está nos ouvindo, e a parte do Fernando é conversar com o Fernando sobre quais são os projetos que ele tem, são os projetos que estão mais adiante, e começa a entender um pouquinho mais sobre a Golden Gate e o que a Golden Gate tem, pode oferecer, né? Eu acho que é interessante. A Golden Gate, falei no início, é um setor jornal de altíssima reputação, não estou falando só porque o Fernando está aqui. Se você pesquisar no mercado, é realmente um centro de alta reputação. Já conheço a Golden Gate há muito tempo. E tem outros, claro, não é o único, mas é sem dúvida um centro de alta reputação. Não vale a pena bater um papo com o Fernando e ver o que ele tem aí para te apresentar.